Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso papo é sobre um tema que, assim, é meio silencioso, mas que define uma geração inteira. A distância cada vez maior entre as crianças e o mundo natural. Sabe aquela imagem de infância com pé na lama, joelho ralado, subindo em árvore? Sei, tá virando uma memória distante, né? Pois é, parece que está virando peça de museu. Para entender por quê, a gente vai mergulhar num resumo do livro A Última Criança na Natureza, do Richard Louv. Que é uma referência absoluta nesse assunto. Total. Nossa missão aqui é entender o conceito que ele criou, o tal transtorno do déficit de natureza, investigar por que as crianças estão se afastando tanto do verde e, o mais importante, quais as consequências disso para a saúde, para o desenvolvimento, para a criatividade delas. E é muito bom a gente já começar dizendo que essa discussão não é só saudosismo. Não é um papo de, no meu tempo era melhor. Gente de saúde pública com impactos reais que a gente já consegue medir. A tese central do Louv, que a gente vai desdobrar aqui, é que o contato direto com a natureza não é um luxo, um extra para as férias. Não é um bônus. Não. É uma necessidade básica, tão essencial para uma criança crescer de forma saudável quanto, uma boa alimentação ou uma boa noite de sono. Vamos começar então pelo diagnóstico que o livro traz, que já de cara tem um nome de impacto. Louv criou um termo que viralizou: transtorno do déficit de natureza. É um nome forte, né? É forte. A ideia é que hoje as crianças conseguem, nomear mais personagens de desenho do que as plantas e os bichos do próprio quintal. Isso é assustador. Os dados que os materiais trazem são preocupantes, porque eles conectam essa falta de natureza com o aumento da obesidade infantil, dos transtornos de atenção e até da depressão. Exato. E um ponto que é crucial a gente entender é que transtorno do déficit de natureza não é um diagnóstico médico formal. Você não vai encontrar isso num manual de psiquiatria. Ah, ok. Não é como o TDAH, por exemplo. Não é. É mais uma metáfora poderosa, sabe? É uma forma de dar nome aos custos que essa desconexão toda traz pra gente. E esses custos, sim, são bem concretos. A gente passa a usar menos os nossos sentidos, o tato, o olfato. A audição. Isso. A capacidade de prestar atenção diminui e as taxas de doenças, tanto físicas quanto emocionais, sobem. Louv descreve isso como um embaçamento sensorial. Embaçamento sensorial? O que seria isso exatamente? Imagina ver a vida o tempo todo através da tela de um celular, com um filtro. Pode até parecer mais bonita em alguns momentos, mas não é real, perde a textura, a profundidade. Perde o toque. Exato. O embaçamento sensorial é isso. A vida se torna menos vívida, sabe? Menos intensa, porque ela é quase sempre mediada por uma tela. E isso, segundo o autor, cria o que ele chama de estado de espírito do sabe-tudo. Com o Google, a um clique, a gente tem a ilusão de que sabe de tudo. Mas é um conhecimento raso, de segunda mão. Ele acaba substituindo a experiência real, profunda, de descobrir o mundo com o próprio corpo. É a diferença entre ler sobre o que é uma pinha e sentir a textura áspera dela na mão, o cheiro. Perfeito, é isso. Ok, o diagnóstico tá claro. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente chegou nesse ponto? O que aconteceu para a gente trocar o quintal pela tela em tão pouco tempo? Então, são vários fatores combinados, tipo uma tempestade perfeita. O primeiro que as fontes apontam é o que o autor chama de a criminalização do brincar natural. Criminalização? É pesado. E não é só força de expressão. Tem um exemplo muito bom no material de um professor, o John Rick. Ele conta que na comunidade dele, as crianças construíam coisas incríveis, tipo fortificações com galhos, pequenas represas. Laboratórios de criatividade a céu aberto. Exatamente. E o que aconteceu? As associações de moradores foram lá e mandaram desmontar tudo. Caramba! Mas por quê? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, medo de processos judiciais. E se uma criança se machuca nesse forte? E segundo, uma obsessão por ordem, por paisagismo, por tudo arrumadinho e controlado. Entendi. A bagunça criativa não é bem vista. Não é. Qualquer coisa que pareça minimamente selvagem ou fora de controle é vista como um problema. A brincadeira espontânea foi literalmente proibida em nome da segurança e da estética.
E esse medo não fica só nas regras do condomínio. Ele entra na cabeça dos pais. O segundo ponto que o livro aborda é a tal síndrome do bicho-papão, o medo de tudo. Ah, sim. Medo de sequestro, de acidente, de estranhos. Esse pânico virou talvez o principal carcereiro das crianças, né? E o mais irônico é que os dados mostram o contrário do que a gente sente. Se você olhar as estatísticas, os crimes violentos contra crianças, na verdade, diminuíram nas últimas décadas em muitos lugares. Sério? Sério. O que aumentou foi o medo. Muito por conta da mídia, que foca em casos chocantes, que acabam virando regra na nossa cabeça. É um paradoxo cruel. Espera aí, isso é chocante. Quer dizer que, na nossa tentativa de proteger os filhos de um perigo que é estatisticamente pequeno, Uhum. a gente acaba expondo eles a perigos reais, diários e silenciosos, como o sedentarismo, a ansiedade, a falta de vitamina D. É um paradoxo total, exatamente isso. A gente se preocupa com o bicho-papão da rua e ignora os perigos que estão dentro de casa, como o tempo excessivo de tela, a má alimentação. E a poluição interna, que às vezes é pior que a de fora. Pois é, e claro, a natureza odeia vácuo, né? Esse tempo que antes era da brincadeira livre foi preenchido. É o terceiro ponto. A substituição da natureza. A tecnologia e a agenda lotada tomaram conta. A síndrome da supercriança, isso. É aquela criança com a semana inteira cronometrada. Inglês na segunda, natação na terça, judô na quarta. Não sobra uma brecha para simplesmente não fazer nada, para explorar. E o resultado é um nível de estresse e ansiedade em crianças que a gente nunca viu antes. Por isso a frase do autor é tão importante. O tempo na natureza não é tempo de lazer. É um investimento essencial na saúde dos nossos filhos. Não é matar tempo, é construir cérebro. É regular emoções, fortalecer o sistema imunológico. É investimento. Ok, entendemos as causas. Mas vamos para o impacto prático disso. Na ponta do lápis, o que uma criança perde quando não tem esse contato? Olha, ela perde em 3 áreas que são fundamentais: saúde física e mental, inteligência e criatividade e na construção da própria identidade. Vamos começar pela saúde. O material relaciona diretamente esse déficit com o aumento de diagnósticos de TDAH e apresenta uma explicação fascinante para isso: a teoria da restauração da atenção. A ideia de que olhar para a natureza funciona como um reboot para o cérebro. É isso mesmo. Exatamente isso. Pensa no seu cérebro como um músculo. Focar numa planilha, estudar para uma prova, isso exige o que os psicólogos chamam de atenção direcionada. É como levantar peso, cansa. Cansa o músculo. Isso. A natureza, por outro lado, ela promove a atenção involuntária. Você não se esforça para olhar uma nuvem passando ou para seguir o voo de um pássaro. Acontece naturalmente. É uma atenção sem esforço. Exato. E essa atenção suave, involuntária, funciona como uma massagem para o cérebro cansado. Ela restaura a nossa capacidade de focar depois. Isso funciona mesmo na prática? Tem algum exemplo disso no material? Tem um exemplo muito poderoso. Um programa que levou adolescentes com diagnóstico de TDAH para um retiro selvagem no Alasca. E os relatos são, assim, incríveis. Eles falaram de um crescimento pessoal imenso, uma sensação de paz que nunca tinham sentido. Só por estarem lá, em contato com a natureza? Só por isso. A experiência agiu como uma espécie de terapia, sabe? Acalmando a mente e melhorando a concentração de uma forma que a sala de aula ou o consultório raramente conseguem. Incrível. E, além da saúde mental, tem um impacto na inteligência, na criatividade. O livro fala da 8ª inteligência de Howard Gardner, a inteligência naturalista. E isso, que é a capacidade de entender o mundo natural, né? De reconhecer padrões na natureza, de classificar plantas, animais. É a inteligência de um biólogo. De um agricultor. Perfeito. O exemplo clássico que o material traz é o de Benjamin Franklin. Ele não era só um cientista de laboratório. Ele ia para a natureza, empinava pipa no meio da tempestade, nadava nos rios. Ele usava o contato direto com os elementos para fazer perguntas, testar hipóteses. Ele pensava com a natureza. E isso me leva a outra ideia que eu achei genial. A teoria das partes soltas.
Ah, essa é fantástica. É de um arquiteto, Simon Nicholson. Ele diz que a criatividade floresce em ambientes que têm muitas partes soltas, coisas que você pode mover, combinar, transformar. Tipo, pensa num ambiente natural. Tem galhos, pedras, folhas, terra, água. As combinações são infinitas. Agora pensa num playground moderno, de plástico. Um escorregador é um escorregador. É tudo fixo, previsível. É a velha história da criança que ganha o brinquedo caro e prefere brincar com a caixa, né? É exatamente esse o princípio. A caixa é uma parte solta. Pode ser um foguete, um castelo. O brinquedo é só o brinquedo. Perfeito, é isso. Na natureza, um galho pode ser uma espada, uma varinha, a viga de uma cabana. Essa complexidade, essa imprevisibilidade é o combustível da imaginação. É por isso que crianças que brincam nesses ambientes desenvolvem mais a resolução de problemas. Mas aí eu fico pensando, no pai ou na mãe que mora num apartamento pequeno, numa cidade grande, longe de uma floresta. Como aplicar essa teoria na realidade deles? Essa é a grande questão. E ela nos mostra que a solução precisa ser maior do que a iniciativa individual de cada família. Mas mesmo em pequena escala, é possível. Uma caixa de papelão, potes de iogurte, tecidos, tudo isso são partes soltas. Dentro de casa. Isso. E um canteiro na praça do bairro com terra e pedrinhas já é um laboratório muito mais rico que um parquinho de plástico. E por fim, o terceiro impacto. As experiências formadoras. O material fala de memórias estáticas, aqueles momentos de pura alegria e conexão com a natureza. Exato. São aqueles picos de experiência que moldam quem a gente é. A primeira vez que você viu o mar, o dia que construiu uma cabana. O livro cita como muitos criadores, de Arthur C. Clarke a Eleanor Roosevelt, tiveram essas experiências na infância, que foram definidoras. A natureza não foi só cenário, foi personagem. Ativa, exatamente. Ok. O quadro é preocupante, mas a gente não está aqui só para apontar o problema. A boa notícia é que, segundo o livro, isso é reversível, certo? Não é um destino inevitável. Com certeza. A reconexão é totalmente possível, mas exige ação intencional, em várias frentes, começando pela educação. O livro fala muito sobre escolas ecológicas e educação baseada no ambiente. Que é usar o entorno da escola como sala de aula. Isso. Aprender matemática medindo uma árvore, biologia observando insetos no canteiro. Mas tem um alerta importante sobre isso, né? O risco da ecofobia. Sim, e isso é fundamental. Ecofobia é o medo do mundo e dos problemas ambientais. Se a gente apresentar para as crianças muito cedo só as tragédias, desmatamento, oceanos de plástico... Antes delas amarem a natureza. Exato! Antes que elas tenham um vínculo afetivo, o resultado não é ação, é ansiedade, culpa, paralisia. A fórmula é: primeiro a admiração, o amor, só depois a responsabilidade. Faz todo sentido. E essa lógica se aplica às cidades também. Totalmente. A solução não é todo mundo se mudar para o campo, é trazer a natureza de volta para as cidades. O livro apresenta o conceito de zoópolis. Zoópolis. É reimaginar o planejamento urbano para integrar a vida selvagem. A gente já vê isso em algumas cidades na Europa, com telhados verdes, jardins comunitários, corredores ecológicos. É reinventar a cidade como um ecossistema compartilhado. Então não é sobre criar zoológicos, mas cidades onde a natureza e os humanos convivam, transformando um terreno baldio numa reserva de brincadeira natural. Começa em casa. E o primeiro passo é os pais redescobrirem o próprio senso de maravilhamento. Não dá para transmitir o que a gente não sente. Pois é. Ok, redescobrir o maravilhamento é um bom conceito. Mas na prática, o que um pai ou uma mãe pode fazer amanhã sem planejar uma viagem para a Amazônia? O segredo está na simplicidade. Explorar o quintal se tiver. Uma caminhada na praça do bairro. Mas uma caminhada de exploração, não de exercício. Parar para olhar as formigas e procurar desenhos nas nuvens. A chave é a experiência ser direta, sensorial e, principalmente, não ser superestruturada, deixar a criança guiar a brincadeira. E para isso os pais precisam vencer o medo, né?
O livro fala sobre o medo inteligente. O que é isso? Medo inteligente é o equilíbrio. Não é ignorar os perigos, mas também não é deixar o medo paralisar a vida. É avaliar os riscos reais e ensinar a criança a navegar por eles. Em vez de simplesmente proibir. Exato. O próprio autor, o Lowe, conta que incentivava os filhos a explorarem os matos perto de casa, mas com regras. Ir sempre com amigos e levar um celular para emergências. É dar autonomia com uma rede de segurança. Esse risco controlado é essencial. É o que desenvolve autoconfiança, resiliência, bom senso. Nossa, que papo! Então, resumindo, a gente tem uma geração inteira sofrendo desse déficit de natureza, que é um problema complexo, alimentado por medo, regras, urbanização e, claro, a tecnologia. E as consequências são reais, afetando a saúde e a criatividade das crianças. E se a gente pensar num quadro maior, a reconexão não é só para o bem-estar de cada criança. É uma questão de sobrevivência para o planeta. A experiência direta, o vínculo afetivo com a natureza na infância é o que forma a próxima geração de guardiões do meio ambiente. Porque não adianta só aprender na escola sobre ecologia. Não tem o mesmo poder, não cria o senso de pertencimento e a responsabilidade que nasce de ter brincado na terra, de ter sentido o cheiro da chuva, de ter se sentido parte de algo maior. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão, uma que o próprio material levanta e que é muito provocadora. Se as crianças de hoje não criarem esse vínculo profundo com o mundo natural, se não tiverem suas memórias estáticas, de onde virão os futuros defensores do meio ambiente? É a grande questão. A extinção da experiência na natureza pode ser o primeiro passo para a extinção de espécies, porque no fim das contas, a gente só cuida daquilo que a gente conhece e, acima de tudo, daquilo que a gente ama.